Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o Catecismo da Igreja Católica. E eu tenho aqui na minha mesa alguns exemplares do Catecismo, né? O Catecismo da Igreja Católica, o famoso amarelinho. Eu tenho aqui o Catecismo de São Pio X e eu tenho aqui o Catecismo Romano. Tenho também o Yucat. E eu poderia colocar uma pilha de outros catecismos aqui. Mas a grande questão é o seguinte: padre, qual é a diferença entre o catecismo de São Pio X, que tanto falam, e o catecismo da Igreja Católica? Qual é o melhor? Qual é o que eu devo usar? Qual é o que é o certo? Qual é o que é errado? Então, você está curioso? Me acompanhe até o fim, porque esse assunto é de suma importância para nós católicos. Então, é o seguinte: existe um movimento na igreja que, não digo da igreja, mas na igreja, né, de algumas pessoas, de alguns grupos, que querem contrapor ou dizer que esse catecismo aqui, juntamente com esse, que são catecismos muito antigos, esse aqui é o catecismo romano, feito logo após o Concílio de Trento, é o catecismo do Concílio de Trento, e esse aqui é o catecismo de São Pio X, feito no início do século XX, né, 1905, agora não me recordo exatamente a data. E que aqui estaria a verdadeira doutrina da Igreja, e esse daqui teria deturpações, etc. Olha, gente, eu peço assim, com muita humildade, com muita caridade mesmo, que a gente tenha atenção àquilo que nós seguimos. Veja bem, o magistério da Igreja, ele está acima de nós. O magistério da Igreja é aquele que tem assistência do Espírito Santo. Foi aos apóstolos que Nosso Senhor disse, antes da sua ascensão: quem vos ouve, a mim ouve. E quem são os sucessores dos apóstolos? Os sucessores dos apóstolos são os bispos. É o Papa, que é o sucessor de São Pedro, e todos os bispos do mundo são sucessores dos apóstolos. E o magistério da Igreja, que são os bispos em comunhão com o Santo Padre, o Papa, eles nos transmitem a doutrina da fé, eles nos dão o ensinamento segundo aquilo que Jesus ordenou e pela assistência do Espírito Santo. Ora, a doutrina que foi definida no Concílio de Trento, que está presente aqui de modo mais profundo nesse catecismo que foi feito para os padres e não para os leigos, tá? Não estou dizendo que você é leigo não pode ler, mas ele foi escrito para os padres. E esse aqui, que é um resumo bem simples que São Pio X fez para os leigos. Esse aqui, sim, foi escrito para os leigos. Então, a doutrina que está aqui, a essência da doutrina cristã, da doutrina católica que está aqui, ela está aqui também. Não há diferença entre a doutrina católica presente no catecismo de São Pio X e a doutrina católica presente no catecismo atual, que foi elaborado por ordem de São João Paulo II e sob a orientação, a coordenação de outro Papa, que depois seria Papa, o Papa Bento XVI, na época ele era cardeal. Então, foi com a autorização, né, sob a autoridade do Papa que esse catecismo foi feito e com a aprovação do Papa. E foi elaborado nada mais nada menos que pelo maior teólogo da Igreja Católica vivo até hoje, que é Bento XVI. Então, foi elaborado com a contribuição de bispos do mundo inteiro. Então, quem foi que fez esse catecismo? Foi o magistério da Igreja. Tem a autoridade magisterial da Igreja e nós não podemos contestar o magistério da Igreja. Padre, quer dizer que é igual? Não, porque veja bem, uma coisa é a doutrina da Igreja, outra coisa são as normas eclesiásticas. A doutrina da Igreja, que é a doutrina de Cristo, ela não muda, mas as normas, a linguagem, ela muda. A linguagem que a Igreja falava no século II, III, IV não é a mesma linguagem da Igreja no século X, XI, nem a mesma linguagem do século XVI ou do século XX. Por quê? Porque as pessoas, as culturas são diferentes. A Igreja
ela não adapta a doutrina, mas adapta a linguagem. A igreja absorveu, por exemplo, nos primeiros séculos, os cristãos absorveram termos da filosofia grega para explicar a nossa fé, a nossa teologia. Então, hoje nós defendemos a transubstanciação. De onde veio isso? Veio da cultura grega, né? Veio da linguagem da filosofia grega. Estou explicando isso para que você entenda que existe uma diferença de linguagem e uma diferença de normas. O que significa isso? Que as normas da igreja também vão mudando. Aquilo que a igreja vai exigindo, aquilo que a igreja vai orientando os fiéis no caminho da santidade, vai mudando com o tempo. As normas do Catecismo de São Pio X não são as mesmas normas que os cristãos seguiam na antiguidade. Né? Normas que eu digo de lei. Então, eu posso dizer que entre o Catecismo e outro existe um livro chamado Código de Direito Canônico. Existem as orientações da igreja para cada tempo. Existem problemas novos também. Por exemplo, na época de São Pio X, o que é que não existia? Anticoncepcional. Então o catecismo vai falar dos anticoncepcionais. Né? Então vão surgindo problemas novos, vão surgindo novas respostas que a igreja vai dando. Outra coisa importante é que, como esse catecismo foi feito para os leigos, ele é feito de forma bem simples, perguntas e respostas, e bem objetivas. Eu gosto muito, porque é muito preciso, é muito objetivo, como era costume se falar naquela época. Então, ele é maravilhoso, eu aconselho, se você não tem, compre, vale a pena. Esse daqui, você talvez não saiba, mas ele não foi escrito para os leigos. Né? Não é que os leigos não podem ler, não é isso. Mas ele foi escrito como um texto base que serviria de subsídio ou de fonte para que os bispos nas suas dioceses elaborassem os pequenos catecismos para cada diocese. Como se fosse um livro de estudo para o catequista, para o padre ou para o bispo, tirar daqui um resumo. Bom, isso não foi feito porque o livro foi um sucesso tão grande, né, que acabou sendo o texto base sendo esse. Então aqui existe um grande aprofundamento, é muito extenso, vai explicar a mesma coisa que aqui explica, mas de forma mais extensa, colocando mais fontes e também atualizando para os problemas da vida moderna, da vida de hoje. Uma outra diferença que eu já falei é que esse aqui é em perguntas e respostas, esse aqui é de forma dissertativa. Agora, que fique bem claro que aquelas normas, tá, disciplinares que valiam para esse catecismo, nem todas valem para este catecismo. Então, o que determina as normas disciplinares é o Código de Direito Canônico, são as orientações da igreja que mudam, tá? Repito, com o tempo mudam. Então é importante que quando aqui se falar, né, alguma norma, alguma forma objetiva de cumprir algum preceito, tem que ver se essa mesma norma ela ainda vale para hoje. Mas o conteúdo da doutrina é o mesmo e é muito importante que a gente tire esses preconceitos, preconceitos que podem atrapalhar um pouco. E a gente confie com uma fé filial no magistério da igreja que nos transmite com a autoridade de Cristo e com a unção do Espírito Santo o depósito da fé. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui para eu saber que você gostou. Coloque as suas perguntas também. Muitas vezes, pelas perguntas, eu faço outros vídeos e pode ter certeza que eu lhe garanto, eu leio todas as perguntas, embora eu não consiga responder todas, mas eu leio todas as perguntas. Antes de terminar, eu queria lhe fazer um convite. Eu tenho um perfil no Instagram e eu sei que muitos de vocês que me seguem aqui também têm Instagram. Então, eu vou deixar aqui o link para você me seguir também lá no Instagram. Lá no Instagram eu consigo interagir muitas vezes com mais facilidade com vocês, a gente consegue conversar, né? A gente consegue se ver melhor do que aqui pelo YouTube, tá bom? E eu posto coisas diferentes lá daquelas que eu coloco aqui no YouTube. Então, te espero também lá no Instagram. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.